Senhor. Amém. O texto que eu vou ler é Lucas, capítulo 24. Uma rápida palavra. Esse texto eu quero em uma outra oportunidade pregar ele, mas é uma rápida palavra. Lucas, capítulo 24, o versículo 27 em diante diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram a ficar, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu quando estava à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu-os a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltou para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Esse texto é um texto que fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Ele recebe uma ordem para ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Mas esses discípulos não esperaram a conclusão, e no terceiro dia eles desistiram e resolveram voltar para casa. Ora essa que em um momento eles depositaram todas as suas confianças no Senhor, ouvindo o Senhor e vivendo para o Senhor. Mas Jesus, ele não está mais entre os discípulos, ele morreu, e este é o terceiro dia. E Jesus, os discípulos estão reunidos em um lugar, esperando a ressurreição. E esses dois discípulos, eles angustiados, eles voltam para casa, abandonam os seus sonhos, ficam tristes e voltam para casa. E Jesus aparece no caminho e conversa com esses dois discípulos. E essa conversa está registrada em Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. E Jesus ele pergunta aos discípulos: Por que vocês estão tristes? O que vocês conversam enquanto caminham? E os discípulos entristecidos, com rostos abatidos, com o coração apertado, ele faz uma pergunta a Jesus: É você estrangeiro em Jerusalém, que não sabe as coisas que aconteceram esses últimos dias? Porque a morte de Jesus ele foi um evento que envolveu todo mundo, aquela região, todo mundo sabia do que tinha acontecido. E os discípulos ele caminham entristecidos e perguntam: É você estrangeiro aqui? E Jesus ele começa a conversar com eles: Como vocês custam entender? E o texto diz que, começando por Moisés, ele explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ele conversa com ele. E o texto ele encerra quando Jesus ele vai fazer o que vai adiante. E os dois discípulos convidam para entrar em casa: Fique conosco. E ele parte o pão. E os olhos dele é abertos. E eles conhecem a Jesus. E um perguntou: Porventura, o teu coração não ardia enquanto eles punham as Escrituras? O que eu vejo nesse texto e hoje é um culto de missão. Esses dois discípulos, ele representa nós, eu e você, que começamos empolgados na fé, e durante a caminhada, por alguma coisa, algumas circunstâncias,
nós resolvemos abandonar Jesus. Resolvemos voltar para casa. E Jesus, ele se importa comigo e contigo. Glória a Deus. Jesus, ele não está preocupado só com as tuas aflições. Jesus é suficiente. Aleluia. Lá em Salmo, Salmo de número 23, diz: o Senhor é meu pastor. Aleluia. E nada me faltará. Glória a Deus. Em uma outra versão diz que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Aleluia. Ele é suficiente para mim e para você. Glória a Deus. Não sei o que você está passando ou o que poderia passar. Essa igreja continua em oração. Apresente as tuas causas, as tuas dificuldades. Que o nosso Senhor Jesus, ele está aqui e continua curando, salvando e batizando em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome do Senhor Jesus.